Bem, pessoal, o próximo assunto é o assunto da propriedade CSS Animation, que trata da animação que a gente pode aplicar nos elementos HTML. E aqui vocês estão vendo que para representar uma animação em CSS, a gente tem aqui a propriedade CSS chamada Animation. Essa forma que está descrita, a propriedade Animation, ela contempla vários parâmetros, ela recebe vários parâmetros de configuração da animação. E aí nessa primeira linha que vocês podem ver, a propriedade CSS Animation, ela está recebendo aqui a duração da animação, em 3 segundos, a função que será aplicada para a realização da animação, nesse caso EasyIn, significa que a animação ela inicia mais lentamente no seu início. O próximo parâmetro significa qual é a demora, qual vai ser o tempo que vai levar até que a animação ela seja ativada. O número 2 representa a quantidade de repetições. Aqui a palavra reverse significa qual é a direção, qual é o fluxo que aquela animação vai seguir, se é o fluxo normal ou se é o fluxo reverso. O parâmetro both faz referência aqui ao modo em que o elemento vai ficar quando a animação tiver sido concluída. Aqui a palavra pausa faz referência ao estado atual da animação, nesse caso está pausada. E o fim, essa última palavra aqui, slide in, a última palavra, representa o nome, o rótulo que a gente está dando para essa animação. Então estou dizendo que essa animação será ativada e as configurações dessa animação, né, o que de fato o resultado que vai ser feito, ele está inserido, tá, nessa animação rotulada de slide in. Aqui na segunda linha vocês podem ver que tem um resumo maior, né, das informações, contemplando aqui apenas a duração da animação, qual vai ser a função de tempo, nesse caso é a função linear, ou seja, o tempo ele vai ser dividido ao longo da animação, sem dar prioridade nem ao início, nem ao fim, nem ao término da animação. Quanto tempo vai demorar para que a animação inicie quando ela for ativada, nesse caso aqui 1 segundo, e o nome ou o rótulo da animação. E ainda mais abreviado aqui, vocês podem ver, a propriedade CSS Animation, recebendo apenas a duração da animação de 3 segundos e o nome da animação, que é Slide In. Importante falar que vocês estão vendo aqui a forma consolidada, né, de a gente utilizar aí a propriedade CSS Animation, mas existem também as formas mais detalhadas, né? A gente poderia colocar aqui, por exemplo, animation hífen, tá? Duration, essa palavra aqui, ó, animation duration, recebe 3 segundos. Animation name recebe slide in. Então a gente poderia desmembrar, tá, essa configuração, esse estilo que está aí aplicado em duas linhas, uma chamada animation duration, outra chamada animation name. Tá? Vamos aqui mais para baixo, ver um exemplo da aplicação de animação. E aí vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem uma classe no CSS chamada Spinner. Essa classe no CSS ela possui uma largura de 50 pixels e uma altura de 50 pixels. A borda, tá? Aqui o raio da borda, né, vai ser de 50%, dando uma intenção, tá? Uma representação de que é um círculo, aquele elemento, então vai ser um elemento circular. A borda vai ter 5 pixels de espessura, ela é sólida e ela tem aqui uma cor cinza, um cinza claro. Tá? Aqui a borda à direita, a cor da borda direita, ela vai ser redefinida para a cor preta. E aqui a gente tem a propriedade CSS Animation, que está recebendo aqui, ó, 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da animação, tá? Então o nome da animação ele pode vir ou ao final ou no início aqui do animation, tá? Vai funcionar. O segundo parâmetro aqui
um segundo, um S, tá? Representa que a duração da animação é de 1 segundo. Aqui a palavra linear significa que a função de tempo ela vai ser linear, ou seja, não vai ter prioridade nem no início nem no final, mas o período de tempo ele vai ser dividido de forma linear e ela vai ser executada a animação de forma infinita. Tá? Então, a repetição dela é indefinida. E aqui embaixo vocês podem ver esse at-rule aqui, o keyframes, tá? Que significa que eu vou definir quais são os quadros que a minha animação vai possuir. Nesse caso aqui, depois do at-rule keyframes, a gente tem aqui o nome, o rótulo da animação. Tá? Então veja que eu estou utilizando aqui no animation o mesmo nome que eu defini aqui nos quadros, tá, da minha animação, ou seja, lá no at-rule keyframes. E aqui, pessoal, a gente tem essa palavrinha reservada to, tá, que significa o seguinte: o destino, eu quero que o destino dessa minha animação, o resultado dessa minha animação seja o quê? Aplicar aqui, redefinir na verdade aqui a propriedade CSS transform, de forma que ocorra aqui uma rotação, tá? Uma rotação nesse caso aqui no eixo Z, tá? De 360 graus. Ou seja, aqui estará inicialmente a borda na cor preta e ela vai dar uma rotacionada de 360 graus no eixo Z. Por quanto tempo? Por 1 segundo. Tá? Então é isso que representa esse código que vocês estão vendo aí de CSS. E aqui no próximo exemplo, vocês podem ver que aqui na seção de bounce, aqui a gente tem a palavra at-rules, aqui a gente tem um at-rules, na verdade, keyframes, que recebe aqui um rótulo, né? Então estou criando aqui um quadro, conjunto de quadros chamado de bounce, né? E aqui eu tenho quantos quadros redefinidos ou definidos, né? Eu tenho aqui o from, que significa a origem da minha animação. Eu tenho aqui em que ponto a minha animação estará com 20%, quadro que representa 20% da minha animação, o quadro que representa 53% da minha animação e o quadro que representa 80% da minha animação. E também eu tenho aqui o quadro que representa o destino da minha animação. Veja que from 20%, 53%, 80% e o to, eles possuem, tá, a mesma redefinição CSS. Que qual é? Tá? Aqui o transform vai receber um translate y, né? Ou seja, uma translação no eixo y de 0 e uma função de time, de tempo, tá? Easing, ou seja, no início, né, no início da animação ele vai ser mais lento. Tá? Já aqui no quadro 40%, eu quero que a propriedade transform CSS receba aí uma translação, um deslocamento, uma movimentação no eixo Y de menos 100 pixels. E vai ser mais vagarosa, mais lenta, tá, ao término da animação. Aqui no quadro 70%, novamente a propriedade CSS transform vai receber aqui uma translação no eixo Y, né, no eixo Y de menos 50 pixels. Tá? E por fim, a função de timing, né, de tempo, vai ser easy out, significa que a animação ela vai ser mais lenta ao término dela. Tá? Aqui a gente tem também um quadro de 90%, e aí significa que a propriedade CSS transform vai receber aqui uma translação no eixo Y, tá, de menos 50 pixels. E aqui, olha só, e aí a gente fecha, né, esse at-rules keyframes, tá? E a gente inicia aqui uma classe CSS chamada bounce. E aí vejam só, aqui está desmembrada, né, a composição, a definição, na verdade, da animation, da animação. A gente tem aqui, ó, animation name, que representa o rótulo da minha animação. Veja que o bounce aqui, ó, faz referência a esse keyframes, tá? Então, os quadros dessa animação bounce estão definidos aqui nesse at-rule keyframes, tá, rotulado de bounce. A gente tem aqui a propriedade CSS animation duration, que faz referência à duração da animação,
E aqui a gente tem a propriedade CSS Animation Delay, que representa quanto tempo a animação ela demora para ser inicializada. E aqui vocês podem ver, ó, quando a gente clicar aqui para abrir esse HTML, ele vai demorar aí 0,5 segundos, tá? E vai realizar, tá, a animação, certo?